buscam sua honra, seu opróbrio não. Se o Senhor lhe supre tudo, louvam-no então. Mas se lhes pedir um pouco a murmuração, mas se lhes pedir um pouco a murmuração, Chegamos à semana 5 desse nosso alimento diário, terceiro volume da série Entrar no Reino dos Céus para ganhar o galardão. Você deseja entrar no Reino dos Céus? Você deseja ganhar o galardão? O galardão é reinar com Cristo. O reino tem dois aspectos: o aspecto do desfrute e o aspecto da autoridade. Deus deseja que desfrutemos dele como sua noiva e governemos com ele, com autoridade sobre as nações. Para isso, nós precisamos permitir que a vida de Deus cresça em nós hoje. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós oramos, lemos a sua palavra, quando nós amamos os irmãos com amor fraternal, quando desistimos da nossa opinião e tomamos a opinião ou a vontade de Deus, melhor dizendo, sobre a nossa vida, nós então crescemos em vida. A vida de Deus é acrescentada a nós, o nosso amor é aumentado e começamos então a ser participantes ou coparticipantes da natureza divina. Bendito seja o Senhor, e isso certamente nos capacitará a herdar o reino. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou o Santo Espírito da promessa. Durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu na terra pregando o evangelho, Pedro o seguiu, você sabe. Em outras situações, depois de expressar o seu ego rebelde, egoísta e orgulhoso, Pedro foi iluminado pelas palavras do Senhor e restringido por ele. Porém, após a morte do Senhor, Pedro sentiu-se livre para voltar a pescar, porque ainda não sabia que a presença do Senhor desde então o acompanharia por meio do Espírito. João capítulo 21, versículos 3 e 4. Em nossa experiência hoje, embora o Senhor Jesus não esteja fisicamente presente, Ele é o Espírito. 1 Coríntios 15, 45, 2 Coríntios 3, 17. Por isso não nos sentimos livres para fazer o que queremos, pelo contrário. Em todo o tempo nos sentimos governados e restringidos por Deus. Por exemplo, em nosso lar, na convivência com nossos familiares, surgem várias situações proveitosas para sermos iluminados. É ou não é? É verdade. Antes de crer no Senhor, achávamos normal não querer servir o nosso cônjuge ou os nossos filhos. Hoje, porém, ao voltar o nosso coração ao Senhor, arrependemo-nos de nossa falta de disposição em servir aqueles que nós amamos, até mesmo na nossa casa. Quando isso ocorre, o Senhor vem nos suprir com sua disposição que nos falta para servirmos uns aos outros em amor. Vejamos outro exemplo. Quando entramos no ônibus e nos sentamos no primeiro lugar vago, sem se importar com as pessoas que estão em pé, mostramos quão egoísta é a nossa vida da alma. É ou não é verdade? Se ocuparmos indevidamente uma vaga destinada a pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais, o Espírito nos incomodará e evidenciará a mesquinharia de nossa vida da alma. Precisamos ver realmente
quão mesquinha é a nossa vida da alma, quão mesquinha é a minha vida da alma, quão egoísta eu sou. Eu preciso ver isso. No ônibus não temos a presença física do Senhor Jesus, mas o Espírito que está dentro de nós nos leva ao arrependimento e faz com que nos levantemos e cedamos o lugar a quem dele necessita. Aleluia! Isso é a expressão do governo do Espírito sobre nós. O Senhor aguarda que obedeçamos ao sentimento do Espírito, ansioso para nos aprovar em todas as coisas. Se em nosso viver cotidiano, ao sermos por Ele iluminados, arrependermos-nos, seremos continuamente aprovados, isto é, selados pelo Espírito. Desse modo, no futuro, poderemos cooperar com o Senhor em seu reino, governando com Ele. Aleluia! O nosso caráter cristão, a nossa vida cristã cresce nas coisas pequenas, no dia a dia. Não são nas grandes coisas, nas coisas mirabolantes. Devemos sair do conhecimento e entrar na prática da palavra de Deus. Praticar a palavra é o melhor caminho para que possamos permitir que a natureza divina cresça em nós e eleve a nossa natureza humana. As nossas virtudes humanas precisam ser permeadas com os atributos divinos. Seguir a orientação do Senhor, o Espírito que está dentro de nós, é o melhor caminho, claro, de acordo com a palavra de Deus que também habita em nós. Muitos querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer renunciar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele, almejam perdas quem quer ter. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela grande ajuda que Sua palavra nos tem trazido, iluminando-nos e fazendo com que estejamos mais apercebidos do que é o reino milenar e de qual o significado do galardão que nos está reservado. No passado, quando líamos na palavra acerca do reino, entendíamos que o galardão seria nos tornar cidadãos do reino, apenas cidadãos, para desfrutar do gozo de nosso Senhor. O que temos visto atualmente, entretanto, é que se formos vencedores, entraremos no reino para ser mais do que simples cidadãos. Quando o Senhor estiver reinando no milênio, necessitará de muitos para ajudá-lo. Contudo, apenas aqueles que compreendem o propósito eterno de Deus e vivem de acordo com Ele é que poderão governar com Cristo. Somente os que têm a vida divina compreendem o propósito eterno de Deus. E somente os que crescem na sua vida divina conseguem viver por esse propósito. Quando o reino dos céus se manifestar, não mais haverá os reinos da terra, que hoje pertencem a Satanás e estão debaixo do seu domínio corrupto, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 6. Apocalipse nos mostra que um dia os reinos do mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Por isso ele precisa de um grupo de pessoas que tenha recebido a vida divina e diligentemente se esforce para deixá-la crescer. Quanto mais crescermos em vida e lhe formos fiéis na obra, mais será a incumbência que o Senhor nos confiará em seu reino vindouro. Maior não será a incumbência que o Senhor nos
confiará em seu reino vindouro, como está escrito em Lucas capítulo 19, versículos 16 a 19. Deus já estabeleceu como os reinos do mundo se tornarão do Senhor, conforme sua sabedoria. Um dia, os exércitos de todos os países estarão ajuntados em um só lugar chamado Armagedon, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 ao 16. Naquele local, com um só ato, Deus eliminará todos eles. Esse será o lagar da cólera de Deus, onde ele pisará os exércitos como se pisam uvas no lagar em que se faz o vinho. Apocalipse 14, 19 e 20. Ali uma grande quantidade de pessoas será exterminada, de modo que não haverá mais governantes, pois o reino do mundo finalmente se tornará de nosso Senhor e de seu Cristo. Nós que já recebemos a vida divina devemos continuar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e assim praticar a sua justiça. Não depositemos nossa esperança nos reinos deste mundo, cujo fim está próximo, mas investamos nosso tempo e nossa vida no reino dos céus, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Louvado seja o Senhor. Precisamos continuar, prosseguir, sem desanimar, buscando o crescimento em vida. Louvado seja o Senhor. Muitos querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer renunciar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele almejam perdas quem quer ter. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Aleluia, estamos na semana 5, quarta-feira. Esta semana estamos vendo que Deus é luz. Louvado seja o Senhor. O mundo está mergulhado em densas trevas, não é verdade? Mas Deus é luz. Deus se manifesta como a luz do mundo e também como a luz da vida. Quando permanecemos na sua presença, Ele nos ilumina, além de ser a luz do mundo, Ele também nos dá vida. Como luz do mundo, Ele mostra os nossos pecados, quem nós somos, a nossa natureza, e se permanecemos na sua presença, Ele então nos infunde a sua vida divina. Queremos permanecer na presença do Senhor, não é verdade? Ainda que sejamos expostos ao máximo, nós queremos permanecer na presença do Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 46 e 47 dizem: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quanto mais nos aproximamos de Deus, que é luz, mais somos iluminados. Isso ocorre especialmente quando nos achegamos ao Senhor por meio da leitura da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes líamos a Bíblia de maneira superficial, mas hoje o Senhor deseja que nos aprofundemos na leitura da Palavra para dela extrairmos vida e revelação, não conhecimento. Muitos se aprofundam no conhecimento da Palavra de Deus, conhecimento histórico, conhecimento das coisas superficiais. Nós precisamos nos aprofundarmos, ir além da superfície do gelo, não é? Quebrar aquela película grossa e mergulharmos na Palavra do Senhor. Aí então nós ganhamos vida, a vida de Deus, e também ganhamos a revelação. Deus quer se revelar a nós, mas nós precisamos gastar tempo na Palavra de Deus, buscando
orando, lendo a palavra, para que possamos ganhar tal vida e tal revelação. Quanto à lei, tínhamos o conceito de que estávamos livres de cumpri-la, por entendermos que Cristo havia abolido. No entanto, numa leitura mais atenta da Bíblia, percebemos que o Senhor Jesus não revogou a lei, mas ele a cumpriu totalmente, tornando suas exigências ainda mais rigorosas. Mateus capítulo 5, versículo 17. A herança que receberemos no reino será muito mais do que a mera cidadania, não é? Será o galardão que ganharemos, que consiste em participar do governo do reino. Por esse motivo, o Senhor nos tem apresentado um exigente padrão de viver humano para cumprir. É fácil? Não é fácil. Por nós mesmos nós podemos cumprir esse padrão? Claro que não, mas pelo Espírito podemos. E quando errarmos? Quando errarmos, nós tomamos o sangue, nos arrependemos, prosseguimos, permanecemos na luz. Louvado seja o Senhor. Não desprezemos o fato de que precisamos de virtudes humanas para reinar. Em outras palavras, não basta sabermos lidar com questões espirituais. Nós temos de também passar por experiências que nos ajudem a exercitar as virtudes do viver humano normal, pois o Senhor nos confiará os povos sobre os quais iremos reinar, conforme descrito em Mateus capítulo 25 do Evangelho de Mateus, como eu já disse, não é? Além disso, sabemos que a recompensa do reino inclui não somente entrar no gozo do Senhor, mas principalmente a responsabilidade de governar, de exercer domínio, autoridade sobre as nações com o Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, na primeira parte do versículo, lemos o seguinte: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No idioma original, a expressão sobre o muito te colocarei significa vou lhe dar muita coisa para cuidar. Está vendo? Não somente trata-se do gozo de reinar, de estar ali no reino com o Senhor como cidadão, como alguém que está ali desfrutando das bodas que vão durar 1000 anos. Claro, também teremos isso. Mas trata-se principalmente de governar com o Senhor. Olha, essa é uma palavra realmente que somente no Espírito nós conseguimos ganhar. Na mente, nós não ganharemos. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, realmente são coisas espirituais, são coisas maravilhosas, são coisas deslumbrantes, são coisas que nós não merecemos e tampouco temos capacidade. Mas pelo fato de sermos fiéis a Deus, Ele então nos dará essa retribuição ou esse galardão que é reinar com Ele. Louvado seja o Senhor. O mesmo sentido é encontrado em outras passagens bíblicas, como Mateus 24, 45 a 47. No versículo 47, lemos a expressão, lhe confiará todos os seus bens. Isso significa que no reino milenar, muitas coisas e pessoas serão confiadas aos nossos cuidados, e sobre elas iremos governar se crescermos em vida hoje, até o ponto de estarmos aptos para governar com o Senhor. Então, a nossa posição hoje não é uma posição de ganharmos conhecimento. Não é uma posição de acumularmos muitos títulos, muitos diplomas, mas é uma questão de cuidarmos do nosso crescimento espiritual. Precisamos crescer em vida, precisamos invocar o nome do Senhor a todo tempo, precisamos nos arrepender, precisamos abrir totalmente o nosso coração ao Senhor, dizendo a Ele que realmente a nossa natureza é tão caída, tão corrupta, mas nós confiamos nele e permanecemos, estamos prosseguindo, fiéis em sua palavra, fiéis nas suas promessas, não é? Confiando totalmente naquilo que Ele tem nos falado. Essa é a expectativa do Senhor para nós hoje. E o melhor lugar para que possamos viver essa vida é no viver adequado da igreja, não é? Graças ao Senhor pela porção da nossa herança. O Senhor não somente nos perdoou dos pecados, nos tirou do inferno,
mas Ele tem uma herança para mim e para você. Ele tem preparado para nós um grande encargo no reino, que é governar sobre as nações. Louvado seja o Senhor. Até amanhã. De fato ama, aceita dele o que for. Desce o sangue, sua vida rende ao Senhor. Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor. Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Graças ao Senhor é possível praticarmos Mateus 5, 6 e 7, quando somos sensíveis à luz de Deus e ao sentimento do Espírito. Quanto mais sensível for o nosso espírito, mais conseguiremos enxergar nossa vida da alma, manifestando-se nas situações do dia a dia. Ver nossa própria vida da alma se manifestando não é agradável. É algo penoso, pois causa sofrimento a nós, não é? Ver como nós somos, a nossa natureza, as nossas reações, realmente debaixo da luz do Senhor, nos causa grande sofrimento. Agora, uma pessoa que não está debaixo da luz do Senhor, ela não consegue ver quem é. Ela se acha até boa, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem muitas qualificações diante de Deus. Não é? Se não nos colocarmos sob a luz de Deus, somos incapazes de enxergar a nossa condição. E sem isso, não haverá como salvar a nossa alma. Porque sem percebermos quem nós somos, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados, não há crescimento de vida. Não devemos nos esquecer de que esse sofrimento é necessário para cumprir as exigências de Mateus capítulos 5, 6 e 7. Você já leu Mateus 5, 6 e 7? Fala da constituição do reino, como devemos ser diante de Deus, como nós devemos tratar com as nossas situações íntimas, internas, diante de Deus e também no nosso relacionamento com as pessoas. E sabe como que começa ali esse chamado Sermão da Montanha, que começa no primeiro capítulo de Mateus 5? Começa com bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que se esvaziam de si mesmos, aqueles que se arrependem e permanecem na luz do Senhor. Louvado seja o Senhor. Às vezes nos perguntamos o porquê do sofrimento e dessas exigências. A resposta é que Deus nos ama e deseja que um dia o auxiliemos a governar. Se para ingressarmos em um cargo público aqui no Brasil, existe a rigorosa exigência de ser aprovado em um concurso público, e você sabe que não é fácil, quanto mais não será a exigência para exercer o reino com Cristo. A fim de estarmos qualificados a receber essa responsabilidade, precisamos crescer em vida e ser aprovados pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para isso, não precisamos submeter-nos a um teste de conhecimentos, porque dia a dia nós somos medidos quanto ao crescimento da vida de Deus dentro de nós. Agora, é claro que para que esta vida cresça, é necessário que eu tenha sido regenerado. Então a regeneração é o ponto de partida para que possamos um dia ser herdeiros juntamente com Cristo. Por isso hoje buscamos o crescimento de vida, ou crescer em vida. Quanto mais maduros nos tornamos, mais elevada será a nossa posição no reino, pois o Senhor nos dará uma incumbência ainda maior. Diante disso, somos encorajados a negar a nossa vida da alma dia a dia. Você sabe o que é negar a vida da alma? Está em Lucas 9, 23. É o seguinte, olha, eu abro mão daquilo que sou para tomar a vontade de Deus para a minha vida. Isso é negar a vida da alma, não é? Eu abro mão dos meus conceitos, das minhas opiniões e tomo os conceitos e a vontade de Deus na minha vida. Isso é negar a vida da alma. Não é fácil,
Mas em Cristo, no Espírito, juntamente com os irmãos, realmente nós podemos fazer isso. Louvado seja o Senhor, estamos nesse treinamento, dia após dia, até que cheguemos à plena maturidade. Ou seja, estejamos realmente negando a nossa vida da alma e trazendo essa vida de Deus cada vez mais, de uma forma mais intensa para dentro de nós e vivendo por meio dessa vida. Somos bem-aventurados, pois não estamos sozinhos nesse processo. O Senhor nos colocou na vida da igreja, onde encontramos encorajamento, encontramos consolo, encontramos paz na comunhão com os irmãos. A vida da igreja realmente é um ambiente adequado para o nosso crescimento de vida, porque nela recebemos o suprimento da palavra de Deus e temos a oportunidade de negar o nosso ego, a nossa pessoa, aquilo que somos, pensamos, todas as nossas razões, não é? Diante da luz do Senhor, realmente elas se tornam como que nada. Então nós nos arrependemos e ali nós podemos então servir aos irmãos para sermos aperfeiçoados pela comunhão da vida. Por nos amar, Deus está preparando-nos para reinar juntamente com Ele. Logo, cada vez que fomos iluminados por Ele, devemos fazer o quê? Devemos nos arrepender. Não é? A justificativa faz parte do velho homem. Negar a vida da alma é negar as nossas justificativas e nos arrependermos rapidamente diante da luz do Senhor. O resultado desse processo será glorioso, será realmente reinar com o Senhor. Somos aperfeiçoados pela comunhão da vida. Muitos querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer renunciar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele, almejam perdas quem quer ter. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Quem refuga tudo julga por o conhecer. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13 dizem: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Que maravilha! Diante do tribunal de Cristo, nosso nível de crescimento em vida será manifesto. O tribunal de Cristo é para aqueles que são salvos. O tribunal de Cristo não é para a condenação ou não ao inferno. Todos os que comparecerem diante do tribunal de Cristo já estão livres da maldição do pecado, que é o inferno, não é? Mas nós teremos também um julgamento não para a condenação, mas para receber o galardão. Louvado seja o Senhor. Todos os filhos de Deus, os cristãos, comparecerão ali, portanto, para serem medidos. Os mortos ressuscitarão primeiro, pois o Senhor os chamará, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O Senhor chamará o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos os que tiveram amadurecido na vida de Deus por meio do negar a vida da alma, inclusive a nós, se seguirmos esse caminho. Quando comparamos a trajetória da vida dos apóstolos, percebemos que a maioria dos sofrimentos pelos quais Paulo passou eram tribulações físicas, ou seja, tribulações exteriores, como naufrágios, açoites, perigos de morte, enfermidades, não é? Mas Pedro foi diferente. Pedro passou por sofrimentos diferentes, quando agia por sua vida da alma, e o Senhor então, ali diante das circunstâncias, lhe mostrava
como era forte a sua vida da alma. Como consequência, então, Pedro tinha uma atitude realmente muito sábia. Pedro se arrependia. Ele não se justificava, mas ele se arrependia. Em certa ocasião, Pedro estava comendo à mesa com os gentios, até que chegaram ao local alguns judeus convertidos vindos de Jerusalém da parte de Tiago. Então Pedro afastou-se dos gentios e sentou-se à mesa com os judeus. Quando Paulo viu aquilo, repreendeu a Pedro face a face, expondo a sua dissimulação. Isso está registrado em Gálatas 2, versículos 12 a 14. Você gosta de ser exposto diante das pessoas? Ninguém gosta, mas às vezes é necessário. Veja aqui, o apóstolo Paulo, mais novo do que Pedro, menos experiente do que Pedro, chamou a atenção de Pedro, porque Pedro realmente estava agindo de maneira inadequada. Pedro exercia a liderança entre os judeus, enquanto Paulo era o apóstolo dos gentios. Muitos de nós, na posição de Pedro, teríamos argumentado, teríamos ali discutido com Paulo por ter sido advertido na presença de outras pessoas. Mas Pedro não fez assim. Pedro, ele agiu de uma maneira sábia. Cremos que ele ficou envergonhado, quem sabe até vermelho, não é? Se arrependeu de sua conduta e, ao ser iluminado, então, e perceber que sua atitude era a manifestação de sua vida da alma, ele se arrependeu. Ao optar por esse caminho, Pedro negou a sua vida da alma, submetendo-a ao fogo ardente do Espírito. Graças ao Senhor. Somos grandemente encorajados com esse modelo deixado por Pedro para nós, não é? Ainda que soframos ao reconhecer os fracassos da nossa vida da alma, nossa reação de arrependimento é positiva e preciosa diante de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Por meio do nosso arrependimento, a nossa vida natural, então, é queimada no fogo do Espírito de Deus que está dentro do nosso espírito. E a vida divina ganha mais espaço, então, em nosso ser. Louvado seja o Senhor. Quando nós somos iluminados, o que precisamos fazer? Justificar? Não. Precisamos nos arrepender. Muitos querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer renunciar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele, almejam perdas quem quer ter. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Quem refuga tudo julga por o conhecer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Louvado seja o Senhor. Que palavra de encorajamento essa. Não é verdade? 2 Coríntios 4, 16. A luz do Senhor tem resplandecido cada vez mais sobre nós. Graças a Deus. Antes achávamos que o mais importante na vida da igreja era sermos corretos na maneira exterior de falar e servir. Por isso restringíamos os irmãos com muitas regras. Hoje temos visto que o aspecto mais importante na vida da igreja é negar a nós mesmos, suprindo os irmãos com a vida. Embora haja vários itens importantes na igreja, em Mateus 16, o Senhor Jesus indicou o item principal. A vida da igreja é uma vida de seguir o Senhor. Mas para seguir o Senhor, a condição que nós temos, a única condição que nós temos, é negar o nosso ego, negar a nossa pessoa. Sabe por quê? Porque a minha pessoa é totalmente oposta à pessoa de Deus, porque eu sou pecador. Então, para que eu siga o Senhor, eu preciso negar
a minha pessoa, pois não podemos servir ao Senhor trazendo o nosso ego, as nossas opiniões, maneiras e tudo aquilo que somos para a igreja. A luz do Senhor nos mostra que somente ao negar a vida da alma obteremos a salvação completa e atenderemos os requisitos para governar no reino milenar. Lembrando que a salvação completa de Deus inclui a salvação do espírito, do corpo e da alma. Do espírito nós fomos salvos quando cremos. Do corpo, o nosso corpo será transformado, não é? Num corpo de glória quando o Senhor voltar. E a nossa alma? A nossa alma está sendo salva hoje. Está sendo salva hoje. Então, quanto mais eu nego a minha vida da alma, mais a minha alma é salva. Quanto mais eu tomo a vontade do Senhor ao invés da minha vontade, mais a minha alma é salva e mais eu posso seguir o Senhor. Não podemos desanimar, não é? Com os nossos fracassos. Todos nós fracassamos. Ainda hoje eu fracassei. Quem sabe você também. Mas a nossa caminhada é uma caminhada por fé. O justo tem vida e viverá pela fé. Precisamos continuar a nos esforçar para sermos iluminados, para que possamos nos arrepender, negar a vida da alma, pois quanto mais nos arrependermos e negarmos a nossa vida da alma, maior será o nosso galardão. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você já leu isso em Mateus 28:20. Por isso, devemos estar diante dele todo o tempo. Para quê? Para receber luz. E recebendo luz, nós então nos arrependemos. Assim, pouco a pouco, colocamos a nossa vida da alma no fogo do Espírito para ser queimado. Não se trata de eliminar a nossa vida da alma de uma vez por todas, não. Em nosso trabalho, nas reuniões da igreja ou em família, ocorrem diariamente muitas situações que nos permitem ser iluminados, nos permitem ver a nossa real condição, nos permitem nos arrependermos e sermos perdoados pelo Senhor. No passado, ignorávamos isso, mas agora a luz de Deus sobre nós se tornou mais intensa. Louvado seja o Senhor. Às vezes, ao vermos tantos erros que cometemos, somos tentados a dizer ao Senhor que não suportamos mais. Porém, Ele nos firma, Ele vem e nos encoraja, Ele vem e nos atrai mais uma vez com o seu imenso amor. Assim somos renovados em nossa mente e prosseguimos. Aquilo que nos parecia impossível, como, por exemplo, o cumprimento dos requisitos de Mateus 5, 6 e 7, torna-se prático em nosso viver diário. Aleluia! Busquemos ao Senhor no dia de hoje, não nos importando quantas vezes ainda nos sejam necessárias para negarmos a nossa vida da alma. Se reagirmos com o genuíno arrependimento, certamente obteremos perdão e salvação da nossa alma. Graças ao Senhor. Quanto mais negamos a nós mesmos, maior então será o nosso galardão. Até amanhã, em nome de Jesus. De fato ama, aceita dele o que for, desce o sangue, sua vida rende ao Senhor, Salvador que assim me amaste, dá-me tal amor, Salvador que assim me amaste, dá-me tal amor. Aleluia por mais um domingo, domingo após domingo, vamos prosseguindo. Sempre lembrando que a ressurreição é uma oportunidade, também é um encorajamento para que possamos ter um novo começo. Não importa como foi a minha semana, como foi a sua semana. Precisamos tomar o precioso sangue do Senhor como a nossa única base para o perdão dos nossos pecados, partir o pão juntamente com os irmãos, confessando os nossos pecados diante do Senhor, recebendo o perdão pela fé. Então nós prosseguimos, semana após semana, domingo após domingo, tendo a realidade de ter um novo começo. Graças a Deus. E aplicando, não é? A questão do sangue derramado do Senhor em todos os dias da nossa vida. O sangue do Senhor, amigo, ele é
eficaz para toda a eternidade, ou por toda a eternidade. Então hoje, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação, você pode se arrepender. Não permita que o diabo fique te acusando, te condenando, falando com você, olha, tá vendo, você fala que é cristão, fez isso outra vez, olha, isso não vem de Deus. Deus não vai te acusar. Deus, ele sempre vai te apresentar a cruz de Cristo, mostrando que o Senhor, por causa do amor de Deus por você, entregou a sua vida para que você possa ter os seus pecados perdoados, lavados, para que você possa ser remido pelo seu sangue e possa então prosseguir nessa caminhada de fé, nessa caminhada pela fé. Louvado seja o Senhor. 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No passado não tínhamos consciência de que negar a vida da alma ocorria nas situações do dia a dia. Hoje, porém, no instante que proferimos uma palavra contundente ou murmuramos acerca de algum problema, por exemplo, somos iluminados acerca de quanto devemos negar o nosso ego e nos arrepender. Nesse momento nós podemos orar mais ou menos assim, não é? É claro que isso aqui é só um modelo, não é exatamente, né? Senhor, eu me arrependo diante de Ti. Ponho minha vida da alma no fogo do Espírito para ser queimada. É muito simples. Não precisamos de sofrimento físico, nem de uma tribulação exterior. A Bíblia mostra que passamos por vários sofrimentos por causa dos erros que cometemos. Porém, também existe outro tipo de sofrimento, que ocorre para o nosso crescimento de vida, que não vem por causa de erros. Não devemos também estranhar esse tipo de sofrimento, pois sempre que somos iluminados e nos arrependemos, nosso coração sofre, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, não é? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Se formos fiéis em negar a nós mesmos, receberemos louvor da parte do Senhor. Naquele dia, não precisaremos ser julgados, porque já teremos passado pelo julgamento. Não somente receberemos louvor, mas também entraremos na glória. Que maravilha! O reino é um lugar de glória. O reino é o lugar da presença do Senhor. Haverá também honra para os que reinarem com o Senhor, pois Ele nos preparou vários tronos. O Senhor está esperando o nosso arrependimento. Por isso, Ele ainda não voltou. Parece que está demorado, mas Ele está nos esperando. Deus é longânimo, está esperando que eu cresça, que você cresça. Ele não retarda a sua promessa de retorno, mas tem sido longânimo para conosco, paciente, muita paciência para comigo. Senhor Jesus, a vida da igreja nos dá muitas oportunidades para negarmos a vida da alma. Aproveitemos o tempo e as oportunidades que o Senhor nos dá hoje para sermos preparados a fim de reinar com Ele na era vindoura. É isso que o Senhor espera de nós, não é? Para alegrar o seu coração. O desejo de Deus, o propósito de Deus, o beneplácito de Deus é a plena filiação dos seus filhos, ou seja, que cada um de nós amadureça plenamente e o expresse, e para isso precisamos negar a nossa vida da alma. Hoje, amanhã, agora, daqui a pouco, precisamos estar a todo tempo vigilantes, orando, invocando o nome do Senhor, tomando o sangue precioso como a nossa base, nos arrependendo e crendo sinceramente no fundo do nosso coração que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas lembre-se, para que isso aconteça, eu preciso ter um coração de arrependimento, eu preciso ter um desejo no meu coração de negar a minha própria pessoa. Até amanhã, em nome de Jesus, quando estaremos começando então a semana 6 desse nosso maravilhoso alimento diário. Até amanhã, em nome de Jesus. Muitos querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer reduzir.
Jesus quer em sua glória pouco seu sofrer. Governar com ele almejam perdas quem quer ter. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Quem refuga tudo julga por o conhecer. Aleluia, estamos começando a semana 6. Essa semana fala a respeito do amor de Deus. Deus é amor. Que maravilha. Repita comigo assim: Deus é amor. Puxa, tão gostoso, não é? Deus é amor. Deus não veio para te julgar, amigo. Deus veio para te salvar. Deus deseja me salvar e salvar a você também. Mesmo que tenhamos crido no Senhor, a nossa vida da alma precisa ser anulada. Nós precisamos anular a nossa vida da alma para que a vida de Deus cresça em nós. Isto é a manifestação do amor de Deus por nós, porque Ele deseja que reinemos juntamente com Ele. João capítulo 8, versículo 12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que maravilha! No reino que Cristo estabelecerá após a sua segunda vinda, nós, os que cremos nele, teremos a chance de reinar ao seu lado. As pessoas que não creram no Senhor, portanto, não receberam a sua vida e poderão ter dois destinos: ou serão cidadãos do reino, ou então serão lançados no lago de fogo. Cidadãos do reino serão aqueles ali que na grande tribulação derem um copo de água fria para um desses pequeninos que são os cristãos que ficarem. Ou então, os que não creram antes dessa época, sem dúvida alguma, com toda certeza, serão lançados no lago de fogo. Mas nós, os que cremos, jamais pereceremos no lago de fogo. Graças a Deus. O Senhor pagou o preço por nós. O Senhor foi ao Hades, levou cativo o cativeiro, venceu a morte. A morte traz pavor para todos os homens, mas o Senhor a venceu por nós. Graças a Deus. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele arrebentou as portas do inferno e subiu vitorioso, levando cativo tudo que nos prende, tudo que nos traga para o inferno. Um dia, amigo, nós teremos um corpo de glória. O efeito da gravidade não será mais eficaz sobre nós, não é? Então nós poderemos ser arrebatados e sair dessa terra e entrar no gozo do reino. Em nome de Jesus. Na grande tribulação que ocorrerá nos últimos 3 anos e meio desta era, haverá uma grande perseguição contra os cristãos. No capítulo 25 do livro de Mateus, lemos que durante esse período, muitas pessoas, apesar de não serem salvas, ajudarão os cristãos alimentando, vestindo, hospedando, visitando. Por isso, essas pessoas, serão chamadas de ovelhas e terão o direito de ser cidadãos no reino. Versículos 31 ao 40. E anteriormente eu havia comentado um pouco sobre isso, não é? Os que não acolherem os crentes perseguidos serão chamados de cabritos e irão para o castigo eterno. Nós, porém, os que cremos no Senhor Jesus e recebemos a sua vida divina, poderemos reinar com Ele se tivermos negado a nós mesmos, renunciando à vida da alma e amadurecido em vida. Não sabemos se atingiremos essa meta, mas é ela que temos buscado, essa meta que temos perseguido. Toda vez que percebemos nossa vida da alma agindo, lançamo-la no fogo do Espírito, a fim de ganharmos mais da vida divina e assim estaremos aptos a reinar com Cristo no seu reino. Essa foi a primeira revelação importante que recebemos recentemente. A segunda revelação importante diz respeito à luz do 4º dia na criação. Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 19. Antes de tratar desse assunto, vejamos um pouco os itens criados nos 3 primeiros dias da criação. Vamos lá. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus fez separação das águas sobre o firmamento, das águas debaixo do firmamento. Versículos 6 a 8 do capítulo 1 de Gênesis. No terceiro dia apareceu a porção seca. A terra
apareceu, não é? Na Bíblia, a terra representa Cristo. A terra de Canaã, por exemplo, que era aprazível e cheia de riquezas, representa o Senhor Jesus, como escrito em Efésios capítulo 3, versículo 8. O fato de a terra ter surgido no terceiro dia da criação aponta para a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Graças a Deus. Após o aparecimento da terra, então, surgiram os primeiros vegetais, as relvas, as ervas e as árvores. Essas três classes de plantas podem ser relacionadas com três tipos de níveis da natureza humana, representados pela madeira, feno e palha, conforme o apóstolo Paulo descreveu em 1 Coríntios 3,12. Na edificação do templo, descrito no Antigo Testamento, eram usadas madeiras nobres, o que representa uma humanidade trabalhada por Deus com vistas à sua edificação. Os cedros do Líbano, usados para edificar o templo, crescem em lugares altos e suportam variações climáticas severas, o que torna sua madeira muito resistente. Além disso, a madeira usada no templo era revestida de ouro, o que indica a natureza divina envolvendo ou envolvendo a natureza humana, não é? Para que sejamos úteis ao Senhor em sua edificação, devemos não apenas buscar o refinamento de nossa humanidade, mas, principalmente, ser enchidos do próprio Deus ou da vida de Deus. Bem, no quarto dia foram criados dois grandes luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. É interessante porque, embora já houvesse uma luz criada no primeiro dia, as plantas, que são a base da cadeia alimentar de toda a vida no planeta, precisavam de uma luz direta, de uma luz mais intensa, a fim de crescerem e frutificarem plenamente. Essa é a luz do sol. Você já observou que sem a luz do sol há pouca frutificação, ou quem sabe até nenhuma frutificação em algumas determinadas plantas? Pouquíssimas plantas podem frutificar sem o sol e assim mesmo frutificam aqueles frutos assim bem mirrados, não é? Trazendo para a nossa vida espiritual, podemos dizer que a luz do quarto dia representa a luz da vida que nos faz crescer e frutificar. O sol, nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, e a lua é a igreja, que reflete a luz do sol. Louvado seja o Senhor. Governar com Cristo e estar sob a luz do quarto dia. Olha, essa é uma luz que queima. Ela dá fruto, mas ela também pode nos queimar. Precisamos estar expostos a ela para que possamos crescer em vida. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, a parte A do versículo 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Enquanto a luz do primeiro dia é uma luz difusa, a luz do quarto dia é uma luz definida e produz crescimento de vida, gerando frutos. Esses dois tipos de luz podem estar relacionados com os dois principais aspectos do Evangelho do Reino, ou podem ser relacionados, não é? Melhor dizendo, com os dois principais aspectos do Evangelho de Deus. Paulo, em Romanos, menciona o Evangelho de Deus que é referente a seu Filho, Romanos capítulo 1, versículos 1 e 3. Esse Evangelho tem dois aspectos. O primeiro diz respeito a Jesus como o descendente de Davi, ou seja, como filho do homem, e corresponde ao Evangelho da graça. O segundo aspecto refere-se a Jesus como filho de Deus e está relacionado com o Evangelho do Reino. Como filho do homem, o Senhor Jesus estava qualificado para morrer e derramar o seu sangue por nós na cruz, resolvendo o problema de nossos pecados. A salvação, entretanto, não se restringe ao perdão dos pecados, pois uma vez que cremos em Cristo e em sua obra redentora, nascemos de novo, isto é, fomos regenerados, recebemos a vida de Deus. Depois disso, ainda precisamos de outro aspecto do Evangelho que se refere ao Senhor Jesus como Filho de Deus para nos suprir a sua vida,
a vida divina e assim crescermos em vida. Como já dissemos, esses dois aspectos do Evangelho podem ser relacionados com os dois tipos de luz da criação. O Evangelho da Graça relaciona-se com a luz do primeiro dia, que é difusa, enquanto o Evangelho do Reino está vinculado à luz do quarto dia, que é uma luz definida que produz crescimento de vida. O Evangelho do Reino nos mostra que devemos negar a nós mesmos, que devemos perder a nossa vida da alma a fim de abrir espaço para a vida divina crescer constantemente em nós. Que maravilha, hein? Quando nós negamos a nossa vida da alma, abre-se um espaço. Quando nós nos esvaziamos, abre-se um espaço. E aí então Deus pode entrar com a sua vida. Devemos praticar essas palavras e também levá-las a outras pessoas, especialmente aos filhos de Deus que porventura se tenham estagnado na experiência inicial da salvação. O Senhor está esperando que esse Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, como está escrito em Mateus 24:14. Então ele voltará. Essa é a comissão que ele nos deu. Sabemos, entretanto, que levar esse tipo de luz, o Evangelho do Reino, para as pessoas, não é fácil. Não é fácil. Uma pessoa pode até mesmo preferir que lhe tirem tudo, em vez de abrir mão da sua vida da alma. Olha, o que você tem de mais precioso na sua vida? É a sua própria pessoa, é o seu ego. A pessoa que você mais ama é você mesmo. Mas Deus pede que você negue-se, que você negue a si mesmo. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jó é um bom exemplo disso. Deus o elogiou dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8, foi o próprio Deus que disse isso. Satanás, contudo, acusou Jó de apegar-se a Deus porque ele tudo lhe provia, ele tinha tudo. Sabemos, contudo, que mesmo quando Satanás fez Jó perder suas posses e filhos, este conservou a sua integridade e não atribuiu falta alguma a Deus. Satanás veio então tocar na saúde de Jó, fazendo-o adoecer horrivelmente. Seu corpo então, você sabe, ficou cheio de feridas até mesmo purulentas. Mesmo assim, ele não negou a Deus. Depois disso, os amigos de Jó se achegaram a ele e passaram ali a acusá-lo, dizendo-lhe que aquilo estava acontecendo por causa de seus pecados. Ele, contudo, negava e se apegava à sua integridade. Jó, na verdade, não havia errado. Podemos encontrar a explicação para seus sofrimentos nas palavras do apóstolo Pedro. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Por meio dos sofrimentos, Deus lidou com a vida natural de Jó. Depois que Deus falou com ele, Jó parou de falar, parou de argumentar, parou de discutir, não é? Porque Jó discutiu muito com Deus, mas ele parou então e confessou. Jó 42:5-6, Jó disse: olha, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Assim como Jó, nós precisamos da luz do quarto dia. Quando a luz do quarto dia nos ilumina realmente, nós percebemos que não valemos absolutamente nada. Que nós precisamos nos arrepender. Que aquelas feridas purulentas que estavam no corpo de Jó estão em minha alma, estão em meu ego. Eu preciso me arrepender no pó e na cinza diante do Senhor. Essa luz do quarto dia, uma luz intensa, uma luz forte, que nos ilumina sobre a necessidade de negar a nossa própria pessoa e perder a vida da alma, a fim de crescer em vida, na vida de Deus, até nos tornarmos maduros a ponto de reinar com Cristo na era vindoura. Não podemos... Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais.
inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e marque a opção todas para você receber notificações de novos vídeos. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem sua glória, poucos seu sofrer. Governar com ele, almejam perdas quem quer ter. Buscam sua honra, seu opróbrio não. Se o Senhor lhe supre tudo, louvam-no então. Mas se lhes pedir um pouco a murmuração, mas se lhes pedir um pouco a murmuração,